Olá para você que está chegando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o Gabriel Tripodi, o Podão, e está começando a segunda temporada do Além do Cast. Olha só, voltamos. Maravilha, né? Aqui ao meu lado, como sempre, para voltar, né? Tudo bem, Tripodi? Camilo Manfredi, como é que você tá? Eu tô ótimo, graças a Deus. Tudo certo? Muito bem. Pronto para mais uma temporada? Pronto para mais uma temporada. Você vê que incrível como passa, né? Incrível, com profissionais incríveis. Foram 20 episódios da primeira temporada. Passou voando, né, cara? Passou voando. Parece que foi ontem que a gente gravou o primeiro. Exato. E agora já, segunda temporada. Segunda temporada. Ano novo. Começando com tudo. Começando com tudo. Personagens novos, cabelo novo. Você viu? Deu aquele tapa, né? É importante. Sim, é importante. É isso aí. Tava um pouco acima do peso, eu tive que cortar. Bom, tive que tirar um pouco. Bom, se fosse o meu problema, eu tava careca, né? Se fosse a questão do peso. Mas acontece, não dá. Como sempre, você que tá chegando agora, você que às vezes começa pela segunda temporada, não tem problema, vê esse episódio, depois você volta lá na primeira. Isso, mas aproveitar que você organizado. tá aqui, ou você que já tem o costume de nos ver, não tem problema, deixa a sua curtida, o seu comentário, o seu like, compartilha aí esse vídeo se você está nos vendo ou nos ouvindo, não tem problema. É isso aí. Pode compartilhar à vontade, é de graça, não é proibido e a gente adora. Então, Exatamente. tudo que é bom a gente pode pedir, pede mais, não é verdade? É isso mesmo. Bom, e para a segunda temporada, não perdendo os nossos valores e muito menos, né, a valorização dos nossos convidados, que Pô, só vem um crescendo. super cara. prazer. É maravilhoso isso. É um né? prazer Então, fazer isso. Voltando ativa, Camilo, por favor, nos dê aquela pequena sinopse de quem estará com a gente hoje. Vamos lá, foi um prazer fazer aqui o resumo e poder compartilhar agora. Esse é o primeiro episódio dessa segunda temporada que promete, hein? Boa, Tá vamos começando lá. hoje, Tô mas a super gente, ansioso, cara. a gente tem um caminho muito bom pela frente. Ele é CTO, diretor, advisor, conselheiro e mentor para empresas de tecnologia. Oh. Tá? É um brilhante executivo, aí brilhante fui eu que adicionei aqui. Deixar Porque às claro. vezes vai falar, pô, o cara colocou isso lá. Pô. É um brilhante mesmo, é um brilhante executivo com experiência de mais de 25 anos em posições de gestão de equipes, processos, tecnologias e desenvolvimento de produtos de software em diversas plataformas. Tá? Boa. Com foco na inovação, porque tecnologia sempre está atrelada à questão da inovação, Anda junto. análise de dados, melhoria contínua e aplicação de metodologias ágeis, entrega soluções que alavancam a eficiência operacional e a satisfação dos clientes, transformando estratégias em resultados tangíveis. Maravilha. Então, eu sou suspeito para falar, mas realmente a gente tem aqui um cara fantástico que trabalha com tecnologia, que realmente engaja os times que estão abaixo dele e toda a empresa a atingir os resultados que são esperados. Maravilha. Então, para conversar com a gente hoje, falar Por de favor. tecnologia, senhoras e senhores, hoje aqui no Além do Cast, Marcelo Patacini Martins. Isso mesmo, meu querido? Isso mesmo. Seja muito bem-vindo, cara. Muito Obrigado, obrigado. Muito bom o convite. Eu agradeço bastante vocês. Eu acho que é muito legal ter esse podcast e as pessoas que vocês trazem aqui são pessoas sui generis. Então, eu acho que é muito legal participar disso e espero que eu contribua com vocês. Pô, que isso, é muito bacana, a gente fica muito feliz também. Então, obrigado pelo seu tempo, obrigado por estar aqui com a gente. Para falar de tecnologia, uma coisa que acho que dificilmente vai sair de moda, né? Dificilmente vai ser algo que as pessoas não vão comentar. Está muito cada pelo vez mais contrário. presente, né? Cada vez mais Nosso presente dia a dia. e acho que dificilmente vai sair É verdade. do foco, né? Da conversa, da discussão. Mas assim, hoje é até mais fácil falar de tecnologia porque ela está mais aparente. Mas antigamente não era algo tão simples assim. Então a primeira pergunta que eu te faço é a seguinte: cara, como é que foi o início da sua trajetória com tecnologia? Quando foi que isso despertou em você? Olha, começou quando era moleque mesmo. E olha que faz bastante tempo, né? Tenho 54 anos já. Então, quando eu tinha 14, 15 anos, eu comecei a me interessar por computadores. E era ali no começo, você comprava revista na banca sobre informática. Né? Sim, Verdade. E via. tinha os as primeiros, revistas de tinha a informática, revista de informática, era o comecinho mesmo. E eu comecei a me interessar por isso, e dali, beleza, fui pesquisando o que eu podia fazer, né, para estar mais próximo de tecnologia. Sempre gostei muito de videogame também, então... Que já tinha super os- ajuda, né? Tinha os primeiros ali também que me ajudaram nesse interesse por tecnologia. Acabei entrando numa faculdade, né, na engenharia de computação. Eu sou da primeira turma de engenharia de computação da Poli. E de lá para cá é só tecnologia, eu acho que na minha vida, né? Eu acho que eu me ligo muito em tecnologia e isso foi sempre muito importante dentro da minha vida.
Não, e geralmente é assim, a vida vai jogando a gente para isso, né? E aí a gente vai entrando nesse mundo e não para mais. Eu te perguntei isso porque, assim, facilmente hoje a gente consegue falar sobre algumas coisas que surgem sobre tecnologia, principalmente com IA hoje, e, enfim, segurança de dados, enfim, muita coisa atrelada a isso. E lá, né, quando a gente fala de alguns anos atrás, eram poucas pessoas que se intrometiam assim para falar de tecnologias, eram pessoas que realmente estavam ligadas a isso, né? Então por isso que eu te perguntei, porque geralmente sempre tem essa dúvida assim, hoje todo mundo pode falar, todo mundo pode palpitar, todo mundo tem, né? É muito fácil a tecnologia e as tendências que vão surgindo, mas quando você tem essa visão, e aí já é a minha próxima pergunta, como é que você vê essa evolução da tecnologia, como que foi acompanhar isso? E para você, o que mais mudou, assim? Porque imagino que também você vem passando, né, por várias evoluções, assim, né? Sim. São, basicamente, meu primeiro estágio de tecnologia fazem 30 anos, né? Então, eu vivi muitos ciclos, né? E tecnologia é isso. São ciclos, é uma evolução contínua. Você tem que gostar de tecnologia para se manter nesse meio, de fato, com... up-to-date, ou atualizado, ou pelo menos minimamente funcional dentro do papel de tecnologia. Que é crucial, né? É crucial. E eu percebo que, por exemplo, quem fez faculdade comigo lá, né, lá atrás, eu me formei em 94. Tá. Boa parte desse pessoal foi para outras áreas e não ficou em tecnologia diretamente. Né? Sim. Eu, desde que comecei na faculdade, eu sempre gostei de desenvolvimento de sistemas de produto. Eu fiz processamento de dados. E acabou indo, migrando derivando um pouco dentro dessa área. Eu sempre gostei disso e basicamente toda a minha carreira foi montada e estruturada dentro de desenvolvimento de sistemas de produto. E isso porque eu gostava, sempre gostei disso, né? Então eu, né, voltando ali no ponto das outras pessoas que entraram em engenharia de computação, então, né, estavam ligados à tecnologia e acabavam derivando para outras áreas. E você manteve ali, né, ainda mesmo dentro dessa própria área. E aí, o que você sente de diferença, e a gente falando assim, desses ciclos, para você, o que mais mudou, né, se tratando de tecnologia, se tratando da área que você gosta e atua? Acho que talvez o principal seja até a própria relação das pessoas com tecnologia. Né? Muito lá atrás, né, o que vocês estavam falando, agora todo mundo vive tecnologia. Mesmo que você não queira, você vive tecnologia. Diretamente. Você está fazendo uma trilha no campo, você está com GPS, você está né, traqueando o que você está fazendo para depois ver quantos quilômetros você andou, a que velocidade. Então, você está muito ligado à tecnologia o tempo todo. Então, na minha percepção, o que foi mudando foi a percepção das pessoas com tecnologia. Antes você era o nerd, você era a pessoa meio esquisita. Né? O cara de TI era o cara que consertava impressora, né? Cara, até hoje é capaz que alguém chegue e fale, você mexe com... Meu avô sempre achou que eu consertava computador. Então conserta aqui minha impressora. Então, né? E tecnologia é um pouco maior do que isso e eu não sei consertar impressoras. Que tinha isso, né? Você mesmo falou do curso de informática, né? Antigamente, você imaginar hoje um curso de informática é praticamente algo assim, impossível. Se você caçar, assim, você vê... Porque antigamente tinha aquelas placas em frente às casas, tinha as revistinhas. Hoje parece que todo mundo já nasce sabendo, já. De tão incluso que a tecnologia faz parte da vida das pessoas, né? E eu vejo até pelos filhos, né? Eles não são da área de tecnologia, muito pelo contrário. Já sabem mais que os E, na verdade, eles meio que nasceram com telas, né? Então, eles já mexeram, né? Faz parte do dia a dia deles, não é alguma coisa fora da realidade deles. Então, né, voltando na resposta, eu acho que é isso, é a relação das pessoas com tecnologia. Eu acho que mudou muito isso, né? Agora faz parte da vida de todo mundo. E isso influenciou também no mercado? Você vê isso? Ou é mais a parte técnica da tecnologia? Porque também, com o avanço da tecnologia, claro, surgem facilidades e tudo mais. E essa relação também com o público, é claro que altera assim, completamente o ecossistema e tudo mais. Mas, além do público, você sente também que no mercado houve essa mudança de forma mais drástica? Como você enxerga isso? Mercado do ponto de vista de profissionais da tecnologia? Mudou muito, né? Porque, na verdade,
tinham poucos cursos, tinham poucas especializações, o mercado foi amplificando muito, né? Então, hoje tem áreas muito distintas, muito amplas, que você conhece tecnologia e às vezes você é de uma ponta e que não conhece a outra ponta, né? Então, o cara de dados às vezes nunca desenvolveu um software, o cara que desenvolveu o software não conhece uma área de segurança da informação. Então, até por tecnologia estar tão holisticamente permeado na humanidade, eu acho que isso ficou abriu muito o mercado mesmo. Uhum. E até da vista mercadológica também, né? E aí você colocando isso em prática. Também mudou bastante, né? Houve uma evolução assim gigantesca, né? Sim. Eu acho que houve muita evolução. Ficou mais fácil de aprender também, né? Então, antes você precisava fazer a faculdade ou precisava fazer um curso específico ali, né? 3, 4, 5 anos para realmente começar a trabalhar na área. E hoje, às vezes, o cara começa a fuçar, começa a se interessar, você tem N mil tipos de mídia para você, né? Se você tiver vontade, você vai lá, você vai aprender, você vai ter todos os níveis possíveis de aprendizado para conseguir trabalhar. Então, mudou muito isso também. Eu acho que as pessoas, às vezes, a oportunidade das pessoas ficou mais fácil de entrar. Não necessariamente elas vão continuar na área ou vão gostar da área, mas eu acho que abriu muito. E mudou um pouco também. Acho que assim, o profissional de tecnologia, na média, ele tem uma remuneração melhor do que a média do mercado normal, né? Uhum. Mas as pessoas não entram na área de tecnologia só por isso. Claro. Algumas tentam, mas daí você potencialmente se frustra um pouco, né? Não é uma área fácil, né? Não é uma área fácil. E assim, eu tenho para mim que você tem que gostar do que faz. Né? E eu gosto do que eu faço. Eu sou apaixonado por tecnologia ou por desenvolvimento de sistemas e produtos. Né? Uhum. Eu acho que é uma área que eu gosto de fazer. Uhum. Então, não fica tão pesado no dia a dia você ir trabalhar, fazer as coisas, fazer alguma coisa. Faz com prazer. Eu acho que isso faz uma diferença enorme na vida da gente. E mesmo fazendo no dia a dia, e é claro, tendo esse ponto de vista é melhor ainda, né? Pô, eu gosto do que eu faço, deu super certo, eu tô no dia a dia aprendendo e convivendo com isso, né? Que faz parte da minha rotina, mas você também encontra muitas dificuldades, né? E eu queria saber de você, assim, para você, quais seriam as maiores dificuldades hoje para alguém da área? Acho que talvez se manter minimamente atualizado, né? Eu acho que como a tecnologia evolui numa velocidade monstruosa, é difícil você manter o conhecimento suficiente, né? Sim. É óbvio, conforme você vai progredindo na carreira, o teu papel vai mudando dentro da área, né? Então quando você é um dev, né, júnior, pleno, sênior ali, que você passa 10, 15 horas por dia codando, é uma relação diferente com depois quando você começa a assumir gestão, você precisa ter uma visão mais tática, depois você começa a ter uma visão mais estratégica da tua empresa, da tua área, né, do que você precisa fazer, começa a mudar um pouco essa relação com estar profundamente atualizado em tecnologia. Você precisa saber do que está acontecendo, você precisa saber o que está no hype, o que está na fase de você entender o que está rolando, né? Para daí você falar, como que eu aplico? Né? Que valor que eu vou gerar se eu vou aplicar aquela tecnologia específica? Né? Porque tem muito hype que vai e volta. Né? Sim. Surge ali. Surge, todo mundo acha que tem que fazer na semana seguinte. E tem muito disso, né? Tem muito disso. Tecnologia tem muito disso, né? Surgiu uma nova coisa ali, vai virar tendência. Às vezes era só um... É um burburinho. É um burburinho, não deu em nada. Pegando o gancho, Marcelo, o que eu ia te perguntar é o seguinte: dentro dessas coisas que são importantes a gente ter atualizado, o que é mais complicado? A questão de processo, a questão de linguagem, a questão das metodologias, o que muda mais frequentemente? Assim, o que você precisa estar mais atento e mais preocupado com absorver novos conhecimentos? Com relação à questão de processo, metodologias, ou é a questão das linguagens Eu acho que é mais a questão, talvez, das linguagens, o como você aplica, né, o teu conhecimento técnico para gerar valor no teu negócio. Né? As tecnologias evoluem numa rapidez muito grande. Sim. Processo. O que acontece é que cada empresa acaba tendo seu, um momento, tendo o seu, ou tendo
um momento, um estágio de maturidade que ela tem em cima do processo, ou do método, ou da forma como você usa alguma coisa. Então, eu acho que o mais difícil de estar atualizado é quando você, de fato, precisa, a partir de uma determinada tecnologia que você precisa aprender, você precisa aplicar, como que você aprofunda aquilo para que você possa, de fato, usar aquilo gerando valor. Perfeito. E até aproveitando isso, porque essa geração de valor também tem tudo a ver com a experiência que o cliente vai ter ali, ou até mesmo do que a empresa ali quer montar, o que ela visa ali. E para você, como que é montar isso, né? Sabendo desse ciclo, sabendo dessa evolução, como que você acompanhou tudo isso e como que você enxerga numa visão mais ampla, assim, que tipo de linguagem tem que ser usado, o tipo de cuidado que tem que ser feito, porque tem muito disso, muita coisa acontece, muita tecnologia surge, muito rumor, muito burburinho, mas às vezes tem que ter uma sensibilidade, tem que ter um tato ali específico para, às vezes, gerar alguma coisa ali ou alguma técnica que saiba valorizar a experiência do cliente ou até mesmo do projeto, enfim, da estratégia em geral. Você consegue enxergar isso? Assim, como é que foi isso ao longo da carreira? Eu tenho para mim, né, que tecnologia é meio, não um fim. Né? Então, é uma filosofia um pouco distinta de outros profissionais de tecnologia que às vezes acham que a tecnologia tem que ser usada pela tecnologia e não para que a gente gere algum valor. Então, para mim, é importante entender qual que é o problema que eu quero resolver para que eu consiga escolher a tecnologia que eu preciso aprender e usar. Então, é super importante você estar antenado com o que está na moda, né? Com o que está sendo crescendo, mas às vezes você precisa de uma coisa mais simples para entregar o que você precisa para resolver o teu problema. E depende muito da tecnologia no que você vai aplicar. Você está aplicando num MVP que vai entregar um negócio para ser usado um mês, para que você avalie o valor que você vai conseguir tocar daquilo, Claro. ou você vai criar um produto que vai ser usado por 500 clientes e que depois vai precisar de atualização, vai precisar de gente para dar manutenção e dar sustentação naquele produto. O que você precisa resolver? Sim. Porque daí vai fazer uma diferença enorme para você. Porque, beleza. Não, agora o hype é programar em Go. Beleza. Mas eu vou programar em Go para entregar o quê? Exatamente. Se eu vou entregar e construir um produto que vai ser montado e que vai começar a ser dado manutenção daqui a 6 meses, eu tenho profissionais no mercado para atender a demanda que eu vou ter de manutenção desse sistema. Então, a hora que você vai escolher o conjunto, né, a tua caixa de ferramenta para tratar alguma coisa, você precisa efetivamente entender o que você precisa. É verdade. Né? Porque se só fica no hype, bicho, você vai mudar a cada 6 meses de tecnologia e não é sustentável isso do ponto de vista de negócio das empresas. Eu vou criar um produto a cada 3 meses com tecnologias diferentes? Beleza. Eu já trabalhei em empresas que tinham 8, 10 plataformas distintas e o que acontece? Você não consegue consolidar aquilo, você não consegue evoluir aquilo na velocidade correta, porque ou não tem profissional, ou aquela tecnologia parou de ser atualizada, Claro. ou porque... Então, vai ficando mais complexo. Né? Vai ficando mais complexo de tocar. E Marcelo, como que foi o teu início, assim, falando um pouquinho, puxando um pouco para a questão da tua trajetória, né? O teu início pós-formação, você foi empreender ou você foi já trabalhar numa empresa? Como foi teu início? Bem Quais no comecinho foram os ali, seus passos? Logo no começo ali, eu fui trabalhar numa empresa, mas não deu 6, 7 meses, ela faliu. Né? E daí o que a gente fez? Era um time de desenvolvimento, a gente montou uma empresa com 4 pessoas. Que legal. E começou a tocar os projetos de software que tinham da empresa que fechou. Então a gente ficou nessa... Assumimos a operação. O projeto, era a equipe que tocava, eram projetos dentro da CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, e da Embraer. Olha. E daí a gente começou a tocar isso. Tocamos isso de 96 a 2000. Então, a gente tocou. O ponto éramos 4 técnicos. Sim. E técnicos não vendem. Não adianta. Eu tenho uma dificuldade muito grande para o lado comercial dentro do meu perfil. Então, eram outras 3 pessoas que tinham as mesmas características. Então, o que aconteceu foi que a gente não cresceu. A gente
continuou trabalhando, beleza, ganhou um projeto voou, outro projeto. Mas outros projetos entregamos vários projetos dentro dessas 2 empresas, mas não abrimos o mercado. E daí em 2000 eu mudei para uma outra empresa, que era a Sysgraph. Fiquei mais ou menos 1 ano, daí foi montada... Eles entraram de sócio numa startup ali, que era a Xplan. Onde a gente se conheceu. Daí ajudei a formar ali a empresa, codifiquei as primeiras linhas, montei a primeira equipe. Trabalhamos ali de 2000, final de 2001 até 2006, quando ela foi adquirida. Daí, depois dessa aquisição, eu trabalhei como gerente de desenvolvimento de várias áreas, várias plataformas. Aí você já estava como gestor, né? Você já tinha saído da parte de... Desde 2001, na verdade, você já era gestor de eu equipe. já era gestor de equipe, né? Então, eu era sócio proprietário, né? E daí entrei nessa empresa. Ela foi crescendo, né? Essa startup foi crescendo. Na época nem tinha esse nome, né? É verdade. Startup, não tinha esse nome. É verdade. Não existia esse termo. E daí a gente foi crescendo. Em 2006 a gente foi adquirido. E depois trabalhei ainda na mesma empresa até 2016. Sempre, daí, assim, desde 96 eu trabalhei com desenvolvimento de sistemas, né? Então, para mim, isso sempre foi a forma como eu expressava meu gosto por tecnologia. Caramba, e nessa área de desenvolvimento de sistemas, até para a audiência, né, que às vezes está nos ouvindo aqui, não entende muito bem, você consegue explicar para a gente, assim, na prática, como isso funciona? Eu acho que tem várias formas de funcionar, mas basicamente desenvolvimento de sistemas, eu tenho uma tarefa para cumprir, né, ou para produzir, então eu preciso fazer uma tela, eu preciso fazer um sistema, eu preciso fazer um serviço que atenda a uma determinada necessidade, e eu tenho uma equipe de profissionais que vão entregar isso realizado dentro de codificação, né, dentro da computação como um todo. Aí eu tenho uma mescla de perfis, então eu tenho o desenvolvedor em si, que é o cara que codifica, ele vai lá e codifica numa linguagem específica e gera um resultado, né? Mas nunca é só o desenvolvedor, né? Eu tenho o desenvolvedor, teste, né? Daí tem um cara que vai fazer qualidade de software, que é o tester, tem um cara que vai ajudar na infraestrutura necessária para disponibilizar aquele serviço dentro da plataforma que você for prestar aquele serviço. Você vai precisar ter a equipe de sustentação que vai acompanhar os problemas que eu vou ter naquele produto para poder entregar isso e corrigir os bugs, fazer as evoluções necessárias. Você vai ter a área de produto, né, que não necessariamente, né, dentro da linha do tempo existia essa área específica, mas agora tem muito forte a área de produto, que não é exatamente desenvolvimento de software, mas que fornece o material para que o desenvolvedor de software produza o material dele. Então, desenvolvimento de software, eu acho que dá para resumir isso, né? Ele pega uma ideia ou uma análise de requisitos que foi feita por alguém, codifica isso numa linguagem para gerar o valor que, né, o que você precisa ali para entregar a tua encomenda. E a área em si, ela evoluiu bastante, já, né? E hoje existe isso com certeza, assim, de empresas que já gostam disso e fielmente, né, acompanham e gostam e aprovam ali e até mesmo incentivam que isso aconteça, né, de uma forma com equipe, tudo bonitinho, abrindo isso. E tem outras empresas que ainda torcem o nariz para esse tipo de mecanismo dentro da empresa ou não? Eu acho que não tem mais esse tipo de resistência. O que a empresa avalia é se faz sentido desenvolver dentro de casa, ter uma equipe que né, faça aquilo para ele, ou contrata uma outra empresa, uma consultoria que faça e resolva o problema dele. Eu acho que esse talvez seja o dilema. Você pode desenvolver dentro de casa, contratar uma empresa para desenvolver ou comprar alguma coisa do mercado que atenda basicamente a tua necessidade. Eu acho que não tem essa resistência. O que tem um pouco, por exemplo, a hora que você olha empresas que têm equipes de desenvolvimento de sistemas, elas podem escolher caminhos diferentes. Então, eu comecei a trabalhar com agilidade, por exemplo, lá no começo, né? Lá na época do manifesto. Então, e eu gosto muito de agilidade, né? Eu acho que né, fiz muitas certificações, eu vivenciei muito da evolução da agilidade como forma de organizar e entregar
o processo de desenvolvimento de sistemas, e a agilidade foi abrindo para as outras áreas também, né? Das empresas. Então, a agilidade nasceu muito dentro da tecnologia, muito dentro do desenvolvimento de software, mas isso foi expandindo. Então, hoje tem empresas que trabalham com agilidade do financeiro à sustentação, passando por todas as áreas. Né? Porque é método. Né? Sim. No começo ali da agilidade, teve uma coisa muito xiita, sabe? Do tipo, não, tem que ser exatamente desse jeito. Eu sou... tinha briga entre os frameworks. Se você não seguia todas as cerimônias, você não era puro, né? Aquela coisa meio maluca. E como eu acompanhei muito da trajetória da agilidade dentro do mercado, isso foi esvaindo um pouco. Né? Agilidade é você estar preparado para mudança. E isso é a nossa realidade hoje. Né? Tecnologia é isso. Você não pode estar preocupado só em executar todas as atividades inicialmente programadas nos tempos corretos. Você precisa ver, né, em cada etapa se você está entregando o que você precisa entregar para solucionar o teu problema. E essa é a grande quebra ali, eu acho que da agilidade como processo e daí ligando a agilidade dentro do desenvolvimento de software. Como gestor também, acredito que você até tenha mais essa visão, né? Na hora de gerir uma equipe, de colocar esses profissionais na ativa, de ter essa percepção um pouco maior, né? Um pouco mais ampliada, né? Sim. Nos processos e tudo mais, né? Isso muda bastante, né? Muda e conforme você consegue implementar esses processos, deixar isso de uma maneira fluida, você consegue que todos os componentes, né? Todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo comecem a enxergar o valor que aquilo está dando, né? Que aquela cadência, aquelas cerimônias, aquela forma de entregar software te agrega valor dentro do processo, te deixa mais com uma qualidade melhor, com uma assertividade na entrega final maior. Então, conforme eles vão percebendo isso, porque no começo todo mundo é resistente, né? É verdade. Ou talvez fosse resistente, né? Hoje a agilidade ela é ensinada na faculdade, em qualquer curso, né? Ela virou, não, todos agora temos que ser ágeis, né? Mas daí também tem o outro lado que é aplicar a agilidade de uma forma só para falar que aplica, e não de verdade você aplicar isso porque acha que faz aquilo sentido. Sim, perfeito. E Marcelo, pegando a tua experiência, né? Então, pós-empresa que adquiriu, a Neogrid adquiriu a Xplan, depois você foi para NIMBY, né? Depois Interplayers. Me corrige se eu não tiver né, com tudo em dia. Então, NIMBY, depois Interplayers, depois Get Ninja. Empresas que atendem públicos diferentes, que têm soluções diferentes. De toda essa experiência, assim, tem um ou dois grandes projetos que você gostaria de compartilhar aqui com a gente, que realmente foram mudanças significativas ou projetos que realmente geram muito resultado para as empresas ou que foram inovadores ou que tipo que você pode compartilhar aqui com o público, com o pessoal que está assistindo? Eu acho que eu posso selecionar dois. Eu acho que cada uma dessas empresas que eu passei me deram uma experiência um pouco diferente. Né? E eu vivenciei coisas distintas e que acabam formando a tua bagagem técnica e profissional. Né? Então, mas esse momento ali de 2001, até 2006, que foi a construção da Xplan, né? Foi a construção de um software de planejamento e controle de estoque. Do zero, né? Do zero, né? A conquista dos primeiros clientes, a evolução disso até ser uma empresa consolidada, estruturada, com uma cultura forte, com um produto que me deu muito orgulho e me dá ainda orgulho, né? Porque ele continua vivo em algum lugar. Né? Valorizado no mercado e ativo até hoje. Sim. Né? Eu acho que essa experiência foi extremamente marcante e formou muitas das minhas bases, das minhas crenças, né? Para aplicar depois nas minhas próximas etapas. Um outro viés muito diferente foi o da Get Ninjas. Né? Eu sempre fui muito ligado no desenvolvimento de software. E daí eu assumi um papel de diretor de tecnologia que é um espectro maior.
Sim. Tem o desenvolvimento de software, tem o desenvolvimento de... É uma parte, né? O Mas é uma desenvolvimento parte. de tudo. Uhum. E somado a isso, era um público que eu não conhecia, que era o B2C. Verdade. Trabalhar com B2C é outro mundo. É. Um mundo completamente diferente do B2B. O B2B é uma relação de cliente, é uma relação empresa com empresa. É mais difícil de você churnar, de você sair daquele coisa. Então, a partir do momento que você entregou aquele projeto, aquele software está funcionando dentro da empresa, normalmente não é tão trivial até de sair. É verdade. O trabalho com o consumidor é muito diferente. Se você demorar 10 segundos para renderizar a tua tela, pode ser que ele desista de você, bicho. E ele vai procurar outro software, ele vai procurar outro caminho. Né? A GetGenius, você... Está direto com o consumidor. É direto com o consumidor. É o cara que está precisando que de usa. entupir a pia. Sim, precisa de motorista. Precisa de um serviço, né? Ele precisa do profissional, de um profissional, 2 profissionais. Ele precisa de orçamento, ele precisa resolver o problema dele. E o profissional também precisa ver, né, com agilidade as propostas. Exatamente. Né? Então, foi uma relação muito distinta. Eu passei basicamente 5 anos lá, a gente reconstruiu a plataforma, reconstruiu quase que o modelo de negócio ali dentro da empresa. Então, esses dois foram momentos assim que mudaram marcantes, né? Marcantes e mudaram a minha consciência sobre... É uma virada de chave. É uma virada de chave. Né? Mas também isso aquece um pouco o coração, não dá um gás assim. Quando você começa a fazer do zero, verdade. Você vê as coisas andando, você fala, Dá muito. A GetGenius não era do zero, né? Era uma empresa que já tinha 9 anos no mercado. Mas eu super entendia o teu ponto. E assim, e por isso que eu falo que cada uma dessas experiências me trouxeram valores e energia diferente. Então, eu gosto muito dessa experiência do mato alto, sabe? De, cara, puta, tudo terra arrasada. E você ir construindo tijolinho por tijolinho. Exatamente. Leva um tempo, né? Mas você consegue montar o time, montar uma estrutura que atenda melhor o produto, o negócio que você está. Então, para mim, esse é o legal. Depois, se acabou, tipo, tá no platô e... tá bom, tô fazendo mais do mesmo. Aí começa a gerar um certo desinteresse, sabe? Mas o importante é que tenha tempo para desenvolver, né? Acho que isso é muito importante também dentro do projeto, né? Porque também é ruim, às vezes, começar uma coisa, aí é interrompida, acaba, volta, né? E pro profissional que chega hoje no mercado, né? É claro que essas experiências são assim, muito memoráveis, importantes para a construção de carreira, mas para o profissional que quer entrar hoje no mercado, como é que você vê esse aspecto de, talvez ele não encontre isso, mas seria importante ele entender esses aspectos aqui, talvez ele nunca tenha na carreira dele, ou ele comece de uma maneira diferente, mas para você, assim, quais são as maiores dificuldades para quem ingressa hoje no mercado e busca esse ramo e tudo mais? Acho que entrar talvez nem seja tão difícil, né? O difícil é entender que trajetória você quer seguir dentro da tua carreira para que você continue atuando dentro dessa área. Para você entrar, de novo, né? A gente já falou disso, é muito fácil, né? Você pode se interessar por alguma coisa. O que é meu, né? Qual que é a minha crença? Eu acho que o básico, lógica de programação, algoritmos... Então, para mim, isso é importante para estruturar a forma como você pensa, para arranjar uma solução. Né? Porque tecnologia é muito de solucionar problemas. E daí você precisa de uma linha de raciocínio, de um raciocínio lógico para solucionar problemas. Então, essa parte que não necessariamente é fácil de aprender por aí, é muito importante. Outro ponto é entender o contexto onde você está. Não é só codar. Você faz parte de uma empresa, normalmente, ou você faz parte de um grupo de pessoas que interagem. Então, por mais que o dev hoje muitas vezes está no remoto, não conhece o resto do time em momento nenhum da jornada dele... E não vai atrapalhar também, né? O relacionamento humano. Né? O relacionamento humano faz parte desse processo. E você... a gente brinca, né, que você contrata pelo hard skill e demite pelo soft skill, né? Verdade. Porque é isso. Às vezes você encontra algumas pessoas tão agressivas ou com tão pouca qualificação para viver em sociedade que mesmo que ela seja um excelente técnico, você não vai conseguir mantê-la dentro de um grupo. Porque aquela pessoa, às vezes,
aquela maçã podre dentro da caixa, né? Ela apodrece tudo, bicho. Ele vai ter que se relacionar, né? Ela tem que com se relacionar. pessoas, com tudo. Ainda mais no os mundo de processos. hoje, né? Sem dúvida. Precisa entender essa interação. Sem dúvida. Igual você falou, o mercado B2C, B2B, né? Tudo bem que trazendo para uma visão um pouco mais ampla disso, para a área de tecnologia, acho que é até mais importante ter esse entendimento, né? De como as pessoas estão funcionando, de como o mundo se moveu muito rápido, de como existe uma agilidade, né, nos processos. Sim. E como isso impacta também até na forma de você produzir, né? Então, o desenvolvedor que está ali na frente, isso também muda até no processo, na estratégia também, né? Muda. E assim, né? Você perguntou uma hora da questão da evolução do profissional. A gente tinha programador. A gente não tem mais programador, a gente tem desenvolvedor. Por quê? Porque o programador, mudou, né? você passava um português estruturado para ele tinha que transformar aquilo em código. Ele não precisava entender o que ele estava fazendo. E hoje, o papel do desenvolvedor é mais amplo do que isso. Ele precisa entender o negócio que ele está trabalhando, o que ele precisa resolver, em que contexto ele precisa resolver, qual que é a arquitetura que ele tem que resolver, Sim. como que ele vai entregar aquilo com qualidade, como que ele vai entregar aquilo para ser manutenível depois. Estava conversando faz pouco com um dev, ele falou assim, não, cara, porque é mais fácil se eu faço aqui sem design pattern nenhum, né? Sem nenhum desenho de pattern, porque daí eu vou otimizando ali no Byte. Eu falei, beleza, bicho. E daí semana que vem, quando isso for lá para a equipe de sustentação, é você que vai lá? Não. Exato. E falei, então, que complicado, né? Exato. Porque daí você não consegue manter aquilo mais funcionando. Então, às vezes, trabalhar com template, trabalhar com teste automatizado, que eu sou grande fã também, trabalhar com uma qualidade intrínseca ao processo, te facilita a jornada como um todo. E não o programador não existe mais, né? Ou ele não tem mais essa função. Se você amarrar isso com assistente de IA, agente de IA, cara, se você quer ser só programador, você vai ser substituído. Sim, é verdade. Porque a IA Facilmente, muito provavelmente vai assumir, né? Uma boa parte, né, desse trabalho. E assim, detalhe, mas teve umas 2 semanas que um grande colega meu, técnico, falou de uma ideia, né? Uma ferramenta para te facilitar a codificação ali. E tá ligado com IA, testa lá para você ver. Cara, é de embabascar. Eu programei em 2 linguagens que eu não tinha nunca feito e eu subi um sistema e ele Incrível, funcionou. né? Assim, maluco, usando chat. Usando um pouco de lógica. Claro, tal, claro, mas, claro. cara, ele me entregou um Você negócio. conectou blocos, Eu conectei blocos, mas eu consegui um resultado razoável em Surpreendente. 2 horas que eu fucei no bagulho. É. Então, é diferente. Né? Então, essa é a nossa realidade nesse momento. De novo, né? Você tem que acompanhar? Você tem que acompanhar. Você tem que entender o que é. Eu estou num cargo de gestão, mas eu não posso ficar alheio Claro. às coisas que ao que estão evoluindo. acontece. Você precisa entender o que está acontecendo. E essa era uma pergunta que eu ia te fazer agora, né? Só para a questão da IA, né? Pô, esse assunto, esse elefante aí, porque Exato. quando a gente fala de tecnologia, sempre tem aquela nossa, todo mundo já entra em isso, nossa, a IA, ela tem que estar, eu tenho que colocar isso, e às vezes necessariamente não precisa, né? É uma Necessariamente. ansiedade, né? De saber como será, né? Exatamente. É a dúvida, né? Dúvida, Sim, como será? tá todo mundo usando, como que eu posso usar aqui Exato. também? E aí, às vezes, não precisa, né? Ou às vezes você pode utilizar, mas de outra maneira para auxiliar. Agora, nesse caso, falando de tecnologia, falando do dia a dia, como que você enxerga a IA? E aí, você deu até um exemplo agora, mas como é que chega a isso também? E quais cuidados que tem que ter também? Para não tornar aquela euforia, né? Pô, vamos colocar em tudo a IA aqui, né? Eu acho que IA, na minha percepção, ela não é um hype. Né? Eu acho que é alguma coisa que realmente é transformacional. Sim. Então, ela está mudando a forma como a gente encara todo mundo, não só as pessoas de tecnologia. Claro. Então, acho que boa parte das pessoas ou está tendo contato ou vai ter contato no curto prazo com a tecnologia. Muito do conversacional, que tem o quê? 1 ano e meio, né? Sim. Que deu o hype todo. Todas as pessoas acabam interagindo de alguma forma ou começam a interagir de alguma forma. Então, esse é um ponto. Então, eu não acho que seja hype só, eu acho que isso é transformacional. Mas, assim como qualquer transformação, você precisa entender como que ela se encaixa na tua realidade. Então, você pode só usar para conversar e para ser um assistente da tua vida, para preparar um texto ou para revisar alguma coisa para você. Você pode, de fato, solucionar um problema.
né? Que daí você vai para um outro nível de solução, que daí você vai precisar se aprofundar um pouco mais. Mas a verdade é que não só os profissionais, mas as próprias empresas, né? As empresas hoje não vão ter mais a opção de falar assim, eu vou ficar de fora. Porque se ela não está, o fornecedor dela está, o cliente dela está, o ecossistema está usando. Então, você vai usar por consequência. Mesmo que você fale assim, não, eu não quero. Meu negócio não precisa. Não precisa. Cara, a tua realidade vai mudar. Ponto. Eu também não acho que você deva colocar a tecnologia, o IA, por colocar. Então beleza. Então eu vou colocar em tudo para automatizar tudo, para substituir toda a face da Terra. Não é isso. Eu acho que você tem que entender o momento. Então você ainda está numa fase da tecnologia que ainda está cara. Que ainda não é uma coisa assim, não, eu vou substituir minha equipe de atendimento pelo atendimento remoto. Calma. A conta fecha? Você precisa ver se a conta fecha. Claro. Porque tem se para o teu negócio está fazendo sentido, né? Se para o teu negócio faz sentido. Você não pode deixar, então você tem que ter um lab ali, você tem que testar aquilo, testar algumas alternativas. Falar, e se eu fizer assim, se eu fizer assado, como que é o custo disso? Para você também não demorar muito para estar no mercado. Claro. Mas também não dá para simplesmente adotar a tecnologia pela tecnologia. Não, perfeito. Então, é importante falar de IA, né, que sempre é um assunto que bate aqui, porque é exatamente isso, né? O ecossistema está tão ligado que, de fato, não tem como a gente... E você sabe como eu percebi que as coisas estão mudando? Eu tenho um grupo, né? Como todo mundo tem grupos de WhatsApp, onde de vez em quando você tem alguma dúvida, você lança aquela dúvida no grupo e você recebe a resposta das pessoas. E aí eu comecei a perceber que de 1 ano e meio, 2 anos para cá, eu passei a receber do grupo resposta da inteligência artificial. Ou seja, a pergunta que eu colocava, né, acreditando e sabendo que as pessoas que estão no grupo conhecem do negócio e têm a bagagem para responder, e essas próprias pessoas também estão usando a tecnologia, né, a inteligência artificial, para fazer pergunta, pegar o retorno, que já vem de uma maneira assustadoramente organizada porque ela te lê, querendo ou não. E formatada. Ela lê os costumes que você tem, aquilo que você E eu comecei a receber retorno de retorno de chat, né? De inteligência artificial. E é aí que você começa a perceber o quanto que isso já está no uso das pessoas, no dia a dia das pessoas. Se torna um vício também, né? Então as pessoas começam a ficar mais dependentes, né? E esse é o cuidado. Então, para quem até vem de outras áreas, como marketing, né? Publicidade, fala muito sobre isso também. Sim. Então você às vezes precisa construir um texto, precisa construir alguma coisa, você já pega e... Opa, deixa eu jogar lá. E aí às vezes você se permite, e aí você vai deixando. Quando você vê, você está viciado naquilo. É a questão das respostas, perguntas, respostas. Né? Então, jogo lá, vem tudo pronto e... tá tudo certo. E aí, quando você vê, você tá até dependendo disso para fazer as outras coisas. E é uma coisa que a tecnologia vem muito invasiva, né? É verdade. E você vê também as evoluções nas redes sociais. Então, aumentou o número de pessoas fazendo montagem, agora tem cachorro dançando, tem um monte de coisa assim que as facilidades elas vão chegando. Até tempo atrás, a gente tinha um chat GPT que aquilo já era o ápice. Eu estou conversando aqui com um computador, beleza. Hoje você consegue fazer montagem de, por exemplo, tem pessoas que já estão até trabalhando com isso, de pegar fotos, reanimar, né, de pessoas falecidas. Sim. Né? Você tem muito a questão do meme que viraliza, então... Os quadros famosos. Isso, tem bastante, né? Eu vi uma reportagem recentemente do Iado Job. Não sei se vocês já falaram. Sim, já vi. É maluco. Doideira, cara. Tem curso para programar garotas virtuais para... Sim, para vender fotos, conteúdos, né? Para vender conteúdo. Né? É bem maluco isso, né? E assim, eu não tenho acesso à IA que eles montam isso, mas acredito que seja assim programada, né? Eu não sei como seria isso, mas é uma IA programada, e utiliza algum tipo de sistema para fazer esse tipo de conteúdo. Então é um tipo de realismo, é um tipo de pose, É claro, você tem que trabalhar ali com prompt e tudo mais, mas é impressionante, cara. E é um mercado que realmente está ficando ativo, assim. As pessoas estão deixando isso entrar no mercado. Tem até uma lá que é super famosa, já passou não sei quantos seguidores. Fala, é doideira, é loucura, né? Então a gente fala da IA sempre com isso. Imagino que a tecnologia também é sempre bom manter por perto, né? Saber o que está acontecendo, mas sempre com o pé no chão, né?
E você citou a questão das pessoas se acostumarem ao texto produzido ou às respostas prontas. Exato. Mas se você não tiver o conhecimento básico do assunto, o que ele Saber responder, você né? vai... Você vai acatar. Vai acatar o que ele responder. E ele dá umas viajadas, ele dá umas alucinadas. Dá, assim. Brinca. Principalmente com fonte, né? Se você chegar a perguntar ali... Sim. Né? E às vezes... a forma como você pergunta, ele não entende direito, ele vai dar uma resposta pro outro lado. Meio literal também, então tem que tomar cuidado com isso, sim. Né? Então tem disso, né? A IA chega com essa força, com essa... E aí, não só falando de IA, né? Mas para o futuro, né? Para 2025, 2026, como é que você enxerga, como, né? Tá vivenciando isso na prática do mercado de tecnologia, como que você está sentindo isso? O que você planeja para os próximos anos? Eu acho que assim, cada vez mais as empresas estão voltadas a dados, né? A gente brinca que as empresas são data-driven, né? Eu acho que essa questão do ter os dados, né? E cada vez está mais fácil processar volumes gigantescos de dados e tirar inputs desses dados para que você direcione o teu negócio. Então, a gente usava muito isso, por exemplo, no Get Ninjas, de pegar todos os eventos e transições possíveis para dentro do banco de dados, processar isso e tirar insights de forma como o consumidor tá interagindo com você, em que região, em que momento, em que horários que é melhor você fazer uma coisa ou outra. Então, esse conjunto de dados é muito importante, né? O uso do dado da forma apropriada para que gere input para que você alavanque o teu negócio. Tem uma frente muito forte que é cibersegurança, né? Verdade. Junto com o IA, junto com o avanço rápido da tecnologia, mais, né? É uma corrida sem fim. Gera as vulnerabilidades, né? É muito difícil de você manter o seu sistema seguro. Então, é uma corrida de gato e rato o tempo todo. Mas até desculpa perguntar, mas sempre foi assim, essa questão da cibersegurança? Não, aumentou muito a incidência de tentativas e efetivações de fraude. Né? Tá muito fácil de fazer isso. Né? Então, tem IAs específicas que fazem esse tipo de exploração, às vezes, do teu site, do teu negócio, para invadir, para sequestrar os teus dados, para travar porque de fato é uma guerra, né? É uma guerra. É uma guerra, porque assim, você invadir, você ter dados, hoje você pode ter acesso a muitas coisas, né? Sim. Eu acho que é por isso que essa guerra vai se alongando, né? E aí tem essa dificuldade de manter, de fazer algo seguro, né? Então acho que é por isso que eu até perguntei, assim. Sim. Porque realmente parece uma guerra, cara. É uma guerra. Cibersegurança é uma guerra. É muito difícil de ser travada e de você... Porque ao mesmo tempo que você tem que colocar 5.000 firewalls na frente, né, e você proteger ao máximo as coisas, você também, ao mesmo tempo, precisa desses dados para gerar a tua IA, para gerar teu negócio, para fazer rodar as coisas. Claro. Então, se você precisa desses dados, se você trava esses dados, você não usa os dados. É um ciclo sem fim. Né? Então, de fato, é uma guerra. Eu acho que dados, cibersegurança, a questão da IA, eu acho que não tem dúvida dentro desse foco. E é usar isso tudo misturado para que você consiga evoluir. Eu acho que o que mais está, né, o que eu vejo de avanço muito rápido e está num assustador a velocidade disso, é a IA. Sim. Mas junto com a IA tem todas as outras tecnologias que acabam sendo influenciadas ou em cima disso. E tem uns complementos, né? O potencial do processamento está viabilizando muito, porque tem a questão que todo mundo fala e para muitos produtos a questão de personalização, né? Sim. Você chegar no usuário, chegar na pessoa para entender o comportamento dela, para indicar o produto certo, né? Fazer uma experiência cada vez personalizada. Exato. Antigamente, você até tinha o objetivo de chegar nesse usuário, mas o volume de dados era tão grande pela quantidade de usuários que processar aquilo era inviável. Né? E hoje, com essa possibilidade de você processar tudo isso, você consegue chegar na ponta. E às vezes você media por exemplo, o teu atendimento ao cliente pela tua velocidade. E não é mais isso. Ele quer um atendimento personalizado, ele quer que o produto oferecido seja a sua cara. Né? É uma relação estranha também que a gente tem com as mídias ou com os softwares em geral, né? Porque você procura uma meia
E daí aparece em todas as tuas mídias, todos os teus acessos, Sim. ofertas de meia. Então, isso é desagradável num determinado ponto, porque você acaba ficando em dúvida ali do nível de privacidade de cabreiro, dados, pô. ou de privacidade da tua informação. Mas às vezes é útil, né? Então é uma relação meio... Meio amor e ódio, né? amor e ódio, exatamente. Ele bate a sopa, né? Você reclama, mas em algum momento você clicou no link e comprou. Exatamente. Ou você vai então foi clicar. efetivo. Ou você vai clicar, né? Não tem jeito, assim. E isso é verdade, acontece bastante. Às vezes até não falar, né? Ou até de localização também. Né? Então já aconteceu, eu entrei numa loja para comprar, para ver um jogo de PlayStation 4, para ver. E aí eu entrei na loja, saí, era Americanas. Eu entrei, saí. Quando eu saí, aí chegou a notificação, pop-up aqui. Encontrou o que você queria e a capa do jogo. Falei, parou. Pô, tem alguém me espionando. Não, cara, eu juro por tudo. Eu olhei assim e falei, não é possível, alguma coisa. Ou a mulher da loja pegou meu celular, não sei, mas é impressionante, assim. E aí entra naquela questão da IA, você acaba se acostumando. E acha até natural. Hoje, então, por exemplo, você faz uma pesquisa, nem que seja no Instagram, vai pesquisar lá, sei lá, casas de aluguel na praia. Cara, vai começar a chover casas de aluguel na praia, e aí você fala assim, pô, eu tava esperando, vamos ver o que vai vir aí. Porque acontece, não tem como você fugir, né, cara? Sim. E acontece bastante. Então, tecnologia é isso. Tecnologia, cara, tá em tudo. E você vê como são ciclos, né? Porque se você pensar um ano atrás, você achava o máximo entrar lá no Google e procurar um negócio e vir um monte de resposta, né? Exato. Começou a vir um monte de patrocinado em cima, mas beleza. Fazia parte. Mas agora, cara, você abre um agente de IA ali, um assistente de IA, e muitas vezes a tua busca, a tua primeira interação não é mais você o consegue... browser, né? Ou com o mecanismo de busca padrão. Você acha a resposta meio... muito genérico. Muito Deixa eu ver um genérica. personalizado. Ó como vai mudando o Vai mindset, vai mudando a cabeça da gente. Né? Nível de exigência, né? Das pessoas vai aumentando, né? Você já quer um negócio mais estruturado, mais na linha do que você E perguntou. personalizado. Não, e a IA tem disso, né? Tanto é que o próprio ChatGPT, ele tem um acervo ali de memória que ele registra ali os principais pontos, né, da sua vida. Então, ela sabe onde você trabalha. Ela, claro, depende muito do que você conversa ali, né? Mas ela pode armazenar isso e na hora de você perguntar, ela já te entrega conforme a sua rotina, né? A percepção que eu tenho é que ela busca sempre um algo a mais para te entregar, para surpreender. Parece que é um objetivo de te surpreender. Então, você começa a escrever e começa a perguntar, ele sempre vai te dando um pouco a mais, né? E muitas vezes ele acerta um pouco a mais e acaba te trazendo uma informação que você nem sabia ao certo como que você ia perguntar aquilo, como que você ia chegar naquilo. Então é isso que te cativa, né? Um ponto que algumas pessoas colocam do contraponto da hiperpersonalização é que ele vai começar a te dar só respostas que você quer. Isso. É verdade. E daí você deixa de ter o viés de ter uma outra opinião, né? É verdade. Porque se tudo que você pesquisa é o que você conhece, o que você acredita, você nunca vai encontrar nada que faça você duvidar um pouco daquela tua crença. Ou se questionar sobre se questionar. Eu acho que esse é o ponto. Então a gente precisa tomar cuidado também. Verdade. Para não, né? Porque você começa a se cercar só do que você acha. Cria uma bolha, né? Cria uma bolha. Vai assistir os mesmos filmes, né? Vai assistir os mesmos filmes. Mas não é? Ele mas é verdade. Ó, se você gostou desse, ó, esse aqui. É policial. Não, mas essa questão da personalização, até para o cliente final também, porque esse do filme, por exemplo, é um ótimo exemplo. E os streams começam a utilizar isso. Sim. A própria Netflix, acaba um filme. Sim. Ó, você gostou desse? Então, se você gostou desse, você vai adorar esse aqui também. E aí você vai ficando nisso, mas falou, pô, mas meu amigo me recomendou, aqui tá como se eu estivesse odiando esse filme. E aqui eu quero ver. Então, acontece bastante, mas aí a questão da experiência final do consumidor também diz muito sobre o desenvolvedor de sistema ali, né? Porque você cria também essa relação de, pô, pesquisei uma meia, veio milhares de meias aqui, mas às vezes uma característica, um detalhezinho traz a pessoa para né, aquele anúncio. Sim. E também tem muito disso hoje em dia, né? De quem prende mais atenção ou quem consegue prender essa atenção, de qual maneira, né? Se é pela segurança, se é pela personalização, se é pela cor, enfim. E aí vai embora, né? Tem muita coisa. É verdade. Isso aí.
Bom, mas o papo vai fluindo, vai ficando bom, mas... Boa, né? Voa, vai embora, mas a gente deu o nosso tempo, infelizmente, porque, verdade, dá pra passa gente muito conversar aqui já e horas e horas, né? Antes de mais nada, eu gostaria muito, Marcelo, de agradecer a sua participação aqui Obrigado, com a gente. O papo foi ótimo. É muito bacana ter você aqui com a gente. Espero que tenha gostado, tá? Dizer que a porta aqui do Além do Cast está sempre aberta para você quando você quiser voltar. Só falar com a gente. É isso. Ou com o nosso assistente virtual. Tá? A gente manda pra você. Tá bom? Tranquilo. Camilo, obrigado mais uma vez que e agradeço. agradecer a galera de casa. Você que ficou com a gente aqui, principal. nos assistindo ou nos ouvindo. Muito obrigado pela sua companhia. Lembrando, curta, comenta, compartilha. Aproveita que maiores grupos. tem um meta hoje lá no WhatsApp. Você chama ele, aciona ele, fala, copie esse link e mande para todos os grupos do meu WhatsApp. Pronto. Já Tá feito. usando a... Já usando a inteligência artificial. Faz um mix, tá? Aqui com o episódio, tá bom? E obrigado mais uma vez e nos vemos num próximo episódio agora na segunda temporada. temporada. Um forte abraço e até mais, pessoal. Tchau, tchau.